Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu trouxe aqui hoje para vocês uma aula, galera, que eu fiquei muito alegre, muito satisfeito quando eu vi que o pessoal que elaborou esse material tinha escolhido essa pessoa aqui para contextualizar uma atividade de vocês. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é simplesmente o maior poeta da língua portuguesa depois de Camões, né? Fernando Pessoa é o gênio, vocês vão ver aqui. Então, a atividade que vocês vão fazer hoje aí no caderno de atividade de vocês tem aqui um contexto de uma história de amor entre Fernando Pessoa e Ofélia Queiroz. Vamos conhecer um pouco quem foi Fernando Pessoa, como que ele conheceu a Ofélia Queiroz. Vamos lá. O vídeo vai ficar muito bacana, cara. Eu vou usar essa aula aqui para o terceiro ano do ensino médio. Tão bacana que ficou esse material aqui que faz essa contextualização. Então, Fernando Pessoa é essa pessoa aqui, né? Aqui, ó, um pouco sobre ele. Fernando Pessoa é um poeta português, nasceu em 13 de julho de 1888. Essa data aqui ela é bem memorável para os brasileiros. Não sei se você vai se recordar das suas aulas de história do Brasil, mas o ano de 1888 foi quando foi assinada aqui no Brasil a Lei Áurea, né, que acabava de vez com a escravidão no Brasil. Então, o Fernando Pessoa nasceu em 13 de julho de 1888 em Lisboa, cidade portuguesa, né? Na verdade, Lisboa é a capital de Portugal. Na infância ficou órfão de pai. Assim, o poeta pertencente à geração de Orfeu do modernismo português, isso aqui é uma história que vocês vão conhecer mais na frente nos estudos de vocês, produziu obras anticonvencionais, provocativas, com a liberdade formal, elementos futuristas e simbolistas. Fernando Pessoa ele era um cara que ele criou o que a gente chama de os heterônimos. O que são os heterônimos? Ele criava personalidades com nomes, com histórias, com pensamentos totalmente diferentes dele mesmo. Ele criava essas personalidades e escrevia poemas como se fosse essa outra personalidade escrevendo. Era assim uma coisa de louca, né? Então, quando a gente estuda o Fernando Pessoa, os poemas do Fernando Pessoa, a gente estuda o Fernando Pessoa ele mesmo e o Fernando Pessoa seus heterônimos. Cara, é como se ele se transformasse em 50 poetas diferentes. É mais de 50. Mais de 50 heterônimos o Fernando Pessoa tem. Então é um cara do gênio, muito criativo. Ok, vamos ver aqui. Bom, então ele conheceu essa moça aqui, a Ofélia Queiroz. Ofélia Queiroz, que na época que ele conheceu ainda era uma jovem, bem jovem, adolescente, 19 aninhos. Aqui, ó, a imagem dela. Ofélia foi a namorada de Fernando Pessoa durante duas fases. 1º de maio a 29 de novembro de 1920 e 11 de setembro de 1929 a 11 de janeiro de 1930. Embora o contato entre os dois se mantenha cordial, mas esporádico, até a morte do poeta. Significa dizer o seguinte, eles tiveram dois momentos de namoro. Esse que vai aqui, ó, de 1º de maio a 29 de novembro do ano de 1920 e um outro período que vai de 11 de setembro de 1929 a 11 de janeiro de 1930. Veja que aqui também tem duas datas bem marcantes, né, galera? 11 de setembro foi aquele terrível dia para os Estados Unidos, né? Quando as Torres Gêmeas foram destruídas, e o ano de 1930, para vocês que vão estudar a história do Brasil, teve o que? O golpe de 30 aqui no Brasil, né? Mas isso é outra história. Bom, embora eles tenham tido esses dois momentos de namoro, eles continuaram se correspondendo de forma amistosa, né? Ou seja, de forma amigável, que é o cordial, né? Bem esporádica, de tempo em tempo eles se correspondiam até a morte do poeta Fernando Pessoa. Beleza, bom, então vamos ver que eles não chegaram a ser casados, galera. Fernando Pessoa não casou. Ele mesmo dizia que a missão que ele nasceu para a literatura impedia, né, de ter um relacionamento mais sério. Aqui, ó,
como se conheceram. Como foi que, afinal de contas, que Fernando Pessoa e Ofélia se conheceram? É sabido que Fernando Pessoa e Ofélia conheceram-se no escritório da firma Félix Valadas e Freitas. O nome da firma é esse aqui, ó, Félix Valadas e Freitas, na rua Assunção, número 42, no segundo, na Baixa de Lisboa. Fernando tinha 31 anos e ali trabalhava num dos muitos escritórios em que exerceu a atividade de tradutor de documentos comerciais. Ofélia, com 19 anos de idade, era a mais jovem e mimada de 8 filhos, falava francês, gostava de ter uma vida mais independente da família. Por isso procurou trabalho como empregada na mesma firma, onde foi admitida a trabalhar em finais de 1919. Então o Fernando Pessoa já está lá, 31 anos de idade, ele é tradutor. E a Ofélia chega, essa menina mimada de uma família onde ela era mais nova, mais jovem, de 8 filhos, né? E ela chega, quer ser um pouco mais independente, começa a trabalhar e ali eles se conhecem, né? Aí rola uma história de amor. Então o Fernando Pessoa, esse relacionamento dele com a Ofélia fica bastante conhecida pelas cartas, né? Que era costume naquela época os casais de namorado trocarem cartas. Então as cartas do Fernando Pessoa ficam bastante conhecidas, porque são publicadas depois que ele morre. Então, ó, todas as cartas de amor são ridículas. Vocês têm esse texto aí para ler. É um poema que ele escreve falando de cartas de amor. Mas não é Fernando Pessoa, ele mesmo que escreve. É um dos heterônimos dele, ou seja, é uma dessas personalidades que ele cria que escreve todas as cartas de amor são ridículas. Ó, o namoro durou cerca de 2 anos, em 2 fases separadas. A primeira, 1919 a 1920, e a segunda, 1929 a 30. O principal testemunho destes anos são as cartas de amor, que nas décadas posteriores à morte do poeta foram publicadas em várias e sucessivas edições. Também conhecemos, graças ao esforço dos acadêmicos Pizarro, Ferrari e Cardiello, alguma das prendas que Pessoa ofereceu à sua amada, né? Então a gente conhece essas prendas, essas cartas que ele escrevia à amada dele, a Ofélia. Então aqui tem uma capa de uma edição de um dos livros, né? De uma das edições do livro Cartas de Amor, Fernando Pessoa, Cartas de Amor à Ofélia. Tem esse outro aqui, outra capa de livro, Cartas de Amor de Fernando Pessoa e Ofélia Queiroz. Aqui é outra publicação também dessas cartas, Fernando Pessoa e Ofélia, Correspondências Amorosas Completa, 1919 e 1935. Vocês vão ver que as cartas que ele escreve realmente não são cartas comuns, são cartas escritas pelo maior poeta do modernismo português. Beleza, então aqui, vamos ler a atividade. Então vocês têm lá na questão 8, vocês vão procurar, as questões do caderno de atividade seguem uma sequência. Então é só você procurar aqui a questão 8. Você vai ler isso aqui, ó. Agora leia uma carta que o escritor Fernando Pessoa mandou para Ofélia. Ele trata ela de meu bebê, né, de maneira bem carinhosa. Meu bebê aqui, ele está tratando a Ofélia, a adolescente de 19 anos, quando ele a conhece, né? Meu bebê pequeno, cá estou em casa, sozinho, salvo o intelectual que está pondo o papel nas paredes. Pudera, havia de ser no teto ou no chão. E esse não conta. E, conforme prometi, vou escrever ao meu bebezinho para lhe dizer, pelo menos, que ela é muito má, exceto uma coisa, que é na arte de fingir, em que vejo que é mestra, sabes? Estou te escrevendo, mas não estou pensando em ti. Estou pensando nas saudades que tenho do meu tempo de caça aos pombos. E isto é uma coisa, como tu sabes, como que tu não tens nada. Não te admiras de a minha letra ser um pouco esquisita. Há para isso 2 razões. A primeira é a de este papel, o único acessível agora, ser muito corredio e a pena passar por ele muito depressa. A segunda é a de eu ter descoberto aqui em casa um vinho do Porto esplêndido,
de que abri uma garrafa e já bebi metade. A terceira razão é haver só duas razões, e portanto não haver terceira razão nenhuma. Álvaro de Campos, engenheiro. Quando nós poderemos nos encontrar a sós em qualquer parte, meu amor? Quem me dera ter a certeza de tu teres saudades de mim a valer. Ao menos isso era uma consolação. Mas tu, se calhar, pensas menos em mim que no rapaz do gargarejo e no DAF e no guarda-livros da CDIC. Má. Adeus. Vou me deitar dentro de um balde de cabeça para baixo para descansar o espírito. Assim fazem todos os grandes homens, pelo menos quando têm, primeiro, espírito, segundo, cabeça, terceiro, balde onde meter a cabeça. Um beijo só dourado todo o tempo que ainda o mundo tem que durar. Um beijo só durando todo o tempo que ainda o mundo tem que durar. Do teu, sempre e muito teu, Fernandinho. É muito massa nessa carta. Ele faz aqui cheio de graça, né? Bem descontraído, tirando onda. Eu quero chamar a atenção para vocês aqui, galera, que ele cita aqui, ó, Álvaro de Campos, o engenheiro. Esse daqui é um dos seus heterônimos, é uma dessas personalidades que ele cria para escrever poemas como se não fosse ele que escrevesse, né? Talvez hoje a gente pudesse comparar aqui, assim, grosseiramente, né, com aqueles perfis que a pessoa cria no Facebook, né, ou nas redes sociais, mostrando ser uma pessoa que ela não é, né, totalmente diferente dela mesma na vida real. O Fernando Pessoa, ele fazia isso, né, criando poetas, criando escritores, era muito legal. Bom, então vamos ver aqui, ó, o que está pedindo com relação àquela carta. A partir de uma leitura da carta, pode-se dizer que uma relação entre eles estabelece. Sabendo disso, indique o tipo de relação que há entre os dois e o nível de intimidade que eles possuem, dando uma justificativa coerente à sua resposta. Então, na verdade, eu já entreguei todo o ouro aqui para vocês quando eu contei a história do Fernando Pessoa e da Ofélia. Não era para eu ter contado, mas eu não me segurei, né? Não me segurei. Era para vocês tentarem, pela leitura da carta, imaginar qual era a relação que há entre eles e colocar aqui. Mas como eu já disse, já expliquei tudo, então é só você fazer o que o meu professor dizia, um trabalho braçal. Você vai explicar aqui, pela carta que a gente lê, qual é o relacionamento que há entre eles. Se eu não tivesse dito quem era a Ofélia, qual era o relacionamento entre eles, talvez aí vocês fossem imaginar que ele estava falando de uma filha, né? Mas não, veja aí, agora que você já sabe, poxa, eu estraguei tudo, né? Estraguei a atividade. Beleza, ó, isso aqui está na página 10, vão se orientando aí, ó, porque tem aluno que depois passa mensagem perguntando qual é a página. Tá aqui a página, veja bem. Aí agora, letra B pergunta o seguinte, ó, releia o fragmento. Quem me dera ter a certeza de tu teres saudades de mim a valer. Explique o sentido da expressão destacada no contexto em que foi empregada. Quem me dera que tu ter a certeza de tu teres saudades de mim a valer. Então essa palavra aqui, galera, a valer, o que significa isso aí lá no contexto daquela carta? Veja bem, a palavra que vocês vão analisar é essa daqui, ó, a valer, certo? O que significa essa expressão aí? A questão C diz o seguinte, olha, de acordo com os seus conhecimentos sobre a estrutura da carta, é possível afirmar que a carta de Fernando Pessoa possui todos os elementos fundamentais desse gênero? Justifique sua resposta. Nós já estudamos tudo sobre carta aqui, né? Um bocado de coisa sobre carta. Então aqui está perguntando o seguinte, essa carta do Fernando Pessoa a Ofélia, ela tem todos aqueles elementos que a gente viu nas cartas que uma carta precisa ter? Sim ou não? E por quê? Justifique. Se você não sabe responder essa pergunta, volte os vídeos anteriores onde a gente explicou sobre cartas e você vai compreender o que está perguntando aqui, aqueles elementos lá da carta. Qual é? O destinatário, o vocativo, né? O texto, a local e data, a
frase de despedida, o nome do remetente, tem tudo isso daí nessa carta? Se tem, você vai dizer, tem todos os elementos, tais como, aí vai dizer quais são os elementos. Beleza, galera? Vamos para a próxima aqui. A questão D diz o seguinte: a partir do modo como Fernando Pessoa coloca suas angústias e reclamações acerca da relação para Ofélia, é possível perceber um traço específico de sua personalidade. Bom, então aqui está dizendo que na carta do Fernando Pessoa, do modo como ele escreve, a gente pode perceber um traço da personalidade dele. Que traço seria esse? É ele ser romântico, ele ser triste, ele ser dramático ou ele ser desesperado? Veja bem lá, marque aí com muita consciência, releia a carta e tente descobrir qual é o traço específico do Fernando Pessoa ali, do modo como ele expressa os sentimentos para Ofélia. Bom, vamos aqui. Olha, aqui finalmente nós chegamos nesse poema belíssimo, né, do Fernando Pessoa. Todas as cartas de amor são ridículas. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Quem me dera no meu tempo em que escrevia, sem dar por isso cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículas. Álvaro de Campos, em Poemas, heterônimo de Fernando Pessoa. Olha aqui, esse poema que foi escrito pelo Álvaro de Campos, que é um heterônimo do Fernando Pessoa. Para vocês entenderem isso aí é o seguinte, está aqui o Fernando Pessoa, né? O Fernando Pessoa imagina que ele cria, né, uma personagem. Essa personagem que ele cria não tem nada a ver com ele mesmo, Fernando Pessoa. Porque veja bem, essa personagem aqui é o Álvaro de Campos. E o Álvaro de Campos diz aqui que cartas de amor são ridículas. E diz, quem me dera no meu tempo que escrevesse cartas de amor. Mas o Fernando Pessoa, ele próprio escreve cartas de amor, né? Então, o heterônimo Álvaro de Campos é bem diferente do Fernando Pessoa ele mesmo. Então aqui é uma carta de um poema escrito pelo heterônimo Álvaro de Campos, certo? Não sei se vocês entenderam direitinho isso aí, mas é isso, galera. Ele se desmancha aí em várias personalidades para criar, para produzir seus poemas. E esse belíssimo poema aí que a gente leu, Cartas de Amor, que na final de contas ele acaba concluindo que é ridículo quem nunca escreveu uma carta de amor, né? Isso lá no tempo dele, né, galera? Bom, beleza. Então aqui temos as questões. O eu lírico do texto afirma que todas as cartas de amor são ridículas, levando em conta a leitura da carta de Fernando Pessoa, que é um exemplo de carta de amor, e fazendo uma interpretação do poema como um todo, pode-se concluir que o eu lírico pretende com essa afirmação dizer que as cartas de amor... Aí você vem aqui para ver qual é a afirmativa correta com relação às cartas de amor, com relação à leitura da carta e comparando com aquela carta do Fernando Pessoa, do poema e da carta. Não devem ser escritas as cartas de amor, porque são escritas de pessoas ridículas que não têm o que dizer por estarem apaixonadas. É isso que está querendo dizer? A B. Que as cartas de amor são ridículas porque são dramáticas, sempre com conteúdo exagerado, pois o amor é um sentimento ridículo que não vale a pena. É isso que a gente deve entender com a leitura desses textos. Na letra C, possui um conteúdo bobo e meloso e por isso ridículo, que só faz sentido para o casal, e que, se assim não fossem, não poderiam ser cartas de amor. É essa a resposta ou é a letra D que diz? São chatas de serem lidas porque são ridículas, pois o tema do amor é sempre ridículo. E aí, qual você marca dessas daí, galera? Leia, releia, pense um pouco antes de marcar. E aqui a questão 10, página 12. Questão 10 é o seguinte: sobre a estrutura do poema, responda. O poema que a gente leu, né? Cartas de amor. Todas as cartas de amor são ridículas. O poema se divide em quantas estrofes?
Galera, estrofe é aquele conjunto de versos. No poema, veja bem, num poema, cada linha do poema a gente chama verso. Então, os versos são agrupados, né? Então, a gente tem conjuntos de versos que formam as estrofes. Então, cada linha no poema é um verso e os versos se juntam e formam as estrofes. Aqui, por exemplo, deixe-me mostrar aqui, ó. Cada linha dessa daqui é um verso. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 versos aqui, certo? Então aqui eu tenho 4 versos que estão juntos, ó, num grupo. Então esse conjunto aqui de 4 versos é que forma a estrofe, certo? Por que é importante explicar isso? Às vezes as pessoas dizem assim: ah, eu escrevi um verso para você. Na verdade, aí as pessoas confundem o texto com verso, né? O texto é escrito em verso, o verso é cada linha do poema, beleza, né? Então o conjunto aqui de versos forma a estrofe, certo? Beleza, então vamos lá. Aí você tem condição de responder agora então a questão 10, letrada 10, é quantas estrofes se divide aquele poema lá, ele tem quantas estrofes? Quantos versos para cada uma delas, né? Quantos versos cada uma delas possui, né? Então, aqui você vai dizer quantas estrofes tem aquele poema, todas as cartas de amor são ridículas, e aqui na letra B você vai dizer quantos versos cada estrofe tem. Aí você já entendeu, né, o que é verso, o que é estrofe, beleza, vai ser tranquilo. Aí aqui a letra C diz o seguinte: explique com suas palavras porque o eu lírico afirma na terceira estrofe que se há amor, as cartas de amor têm de ser ridículas. Então aqui você vai explicar com suas palavras essa frase aqui, ó. Essa frase: se há amor, as cartas de amor têm de ser ridículas. Você explica o que ele quer dizer com isso. Ah, não entendi, professor. Pois leia, releia, troquem ideias aí, né? E chegue a uma compreensão. O que essa frase quer dizer? Se há amor, todas as cartas de amor têm de ser ridículas. Deixa eu ver se tem mais algum slide aqui. Não, só esse mesmo. Então é isso, galera, que eu tinha para trazer para você nessa aula, certo? Espero que você tenha compreendido. Conhecemos aí um pouco do Fernando Pessoa, essa grande personalidade da literatura portuguesa. Conhecemos um pouco sobre a Ofélia e nos deliciamos aí com poesia de melhor qualidade, né, galera? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Vou aguardar as respostas de vocês.